Podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Em vários episódios aqui do podcast, eu já conversei com gente que fez mais de uma graduação, gente que atuou em diferentes áreas também ao longo da vida, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que tem tudo a ver com isso, porque o papo da vez é sobre transição de carreira. Quem está aqui comigo é a Paula Dalla Piccola, que é mentora de carreira, e o Plínio Antônio, que é advogado, mas já estudou e atuou em diversas áreas na sua trajetória até aqui. Bem-vinda, Paula. Conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional e também da sua atuação como mentora de carreira. Olá, Oscar e pessoas que estão ouvindo esse podcast. Eu trabalho como mentoria de carreira depois de ter encerrado a minha trajetória como educadora. Eu sou educadora de formação e trabalhei mais de 30 anos como educadora. Fui secretária executiva, trabalhei em escola de idiomas, trabalhei no voluntariado, no terceiro setor, sempre cooperando com as pessoas no seu desenvolvimento progressivo. E após a minha aposentadoria, resolvi me especializar nessa área, porque foi uma situação que eu vivi na minha própria juventude. Quando eu prestei vestibular, eu prestei comunicação social, porque eu achava que eu era extrovertida, tinha uma boa comunicação, e eu digo, vou fazer relações públicas. Fiz um ano de curso e vi que não era nada disso. E migrei para a Faculdade de Letras e fiz licenciatura em literatura inglesa. Desde muito pequena, eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas. O dom do ensino é uma coisa muito viva dentro de mim. E você, Plínio, conta aí sua história para a gente também. Eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda adolescente, com 14 para 15 anos, e eu entrei numa empresa, uma concessionária de distribuição de energia elétrica, e eu praticamente me vi envolvido dentro de toda aquela estrutura e voltei a minha carreira para o desenvolvimento dentro daquela empresa. Eu não via realmente alguma coisa fora daquilo. Então, assim, a minha primeira formação, eu me formei em engenharia elétrica, e assim, eu nunca pensei, falar como eu seria engenheiro fora daqui. É interessante isso, que eu só pensava a minha engenharia cabendo naquele espaço. Depois de engenharia elétrica, eu me formei em administração de empresas com o objetivo de acrescentar a engenharia elétrica. Não focada numa área de engenharia propriamente dita, mas num cargo de alta gestão ou coisa parecida, que é aquela que eu sonhava em galgar e tudo mais, né? Nunca mudar radicalmente a minha carreira. Até que um dia, um belo dia, eu me vi fora dessa empresa e como eu trabalhava dentro de um contexto muito específico, que é a distribuição de energia, eu só conseguiria trabalhar provavelmente em outra distribuição de energia. Então eu me vi dentro de uma oportunidade para mudar de estado e mudei para o estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, onde eu comecei a trabalhar em outra área desse mesmo ramo, que era uma área mais comercial, mais voltada à área de contratos, à área da área regulatória e tudo mais. Então eu resolvi estudar direito ainda enquanto estava trabalhando como engenheiro. Até que um dia eu saí dessa empresa e me voltei para a área de humanas. Eu me formei em Direito no ano de 2007. Ainda lembro da engenharia, gosto da engenharia, não é que eu odeio a engenharia, mas eu me identifiquei muito mais com o direito. Eu também dou aula no curso de graduação e alguns cursos de pós-graduação em Direito. Me formei engenheiro com 23, administração me formei com uns 25, 26 e Direito me formei com 45. Então, assim, a faculdade voltando só, fazendo um breve resumo, a faculdade de engenharia não me sentia tão atraído, assim, não tinha tanto entusiasmo nem nada. A faculdade de administração eu fiz mais como um acessório, mais para aquilo que eu queria. Agora, a que me realizou mesmo foi o direito. Aquela que me trouxe todas as expectativas que eu tinha desde o começo da carreira. Deveria ter feito antes, não fiz, mas não me arrependo de ter feito depois também. Plínio, você já era um profissional consolidado na sua área quando fez a transição de carreira. Já tinha mais de 20 anos atuando em engenharia. Daí, para migrar para outra área que era totalmente diferente, meio que começar do zero, né? Imagino que você enfrentou muitos dilemas nessa transição. Como que foi? Teve e tem muitos dilemas. Uma dessas coisas que não é bom é o tempo restante. A chance de você dar certo depois que errou quando é jovem é muito melhor do que depois que você já está mais maduro. Você não tem todo esse tempo todo para errar, não.
Você pode errar, pode refazer, pode fazer muita coisa, mas você tem que andar mais rápido que os outros, porque senão você não vai conseguir chegar no fim da sua vida profissional com uma certa tranquilidade que o jovem que está começando hoje tem chance de errar muitas vezes, de fazer muitas coisas que ele pode retomar do início novamente. Você, quando se vê numa nova carreira, é como se você estivesse dentro de um outro país, uma outra coisa que você não conhece como funciona. Mas é uma coisa muito interessante é que quando você sai, as inseguranças e incertezas te acompanham. Quando você sai com 45, com 15, com 20 e tudo mais. Você tem que pensar nos prós e nos contras, tem que fazer uma lista. O que você ganha, o que você perde. Você quer mudar de emprego, de trabalho? Faz lista. Qualquer decisão que você precisa tomar, faça uma lista. E você pode, às vezes, querer bancar, digamos, mais aspectos negativos dessa lista, você fala, não, eu vou bancar isso porque eu quero mudar de situação, eu quero sair de onde estou e quero ir para outro lugar, viver outra experiência na minha vida. E você sustenta aquilo. A questão não é o quanto custa isso ou aquilo. A questão é o que você está enxergando diante de você te faz refletir para confirmar a sua escolha e movimento. E esse planejamento, se a pessoa não consegue fazer sozinha, ela pode buscar alguém mais experiente. Pode ser alguém da própria família, pode ser um profissional de fora, mas ela precisa fazer um planejamento milimétrico sobre consequências, né? Se eu for por esse caminho, o que vai acontecer? Se eu for por aquele, o que vai acontecer? É muito importante ter essa reflexão crítica e responsável, em qualquer época da vida. Não importa se você é mais jovem ou mais velho, precisa fazer essa conta. Mas sem planejamento, impossível. Tem algumas coisas que a maturidade traz de bom também, né, para nós, que é um pouco da certeza daquilo que você não quer. Essa é a vantagem de você decidir quando você já tem alguma maturidade. A pior escolha que eu entendo que seja realmente é a primeira. Eu, no meu caso, por exemplo, eu entreguei toda a minha carreira profissional para a empresa que eu trabalhava. Eu não pensei em mim. Eu pensei na empresa. Eu pensava a minha carreira naquela empresa, sempre dentro daquelas 4 paredes. Quando eu me vi que eu não estava mais naquela empresa, eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida um pouco mais para frente. Foi aí que tudo começou a mudar. São muitos os fatores que fazem com que alguém permaneça numa área profissional. Ela pode ser uma questão financeira, pode ser um tipo de dependência, não ter uma outra opção, são inúmeras. Tem um amigo que se aposentou numa grande empresa aqui da cidade, só que o desejo dele sempre foi ser psicólogo. Ele já clinica agora há 30 anos, ele está com quase 80 anos. Então, ele foi fazer faculdade de psicologia quando ele tinha mais de 50 anos. Eu quero dizer que essa era a vocação profissional dele, mas ele ficou na empresa um tempão, porque ele tinha demandas na família, etc. Ele não podia abrir mão da empresa, desse trabalho, pelo menos. Então, quando nós falamos de transição de carreira, quando eu atendo uma mulher, um rapaz, um homem, universitário não, que já está atuando profissionalmente, ele fala, eu preciso sair de onde eu estou, porque eu não estou bem com isso, a gente tem que revisitar a escolha inicial dele, ou toda essa história que veio antes desse momento do desconforto dele, para que a gente possa pensar como que ele chegou aqui para não repetir a história. Então, isso é uma coisa importante para a gente falar sobre transição de carreira. Ela nasce muito antes do que a gente imagina que seja o momento onde alguém procura ajuda para isso. E, Plínio, quais foram as vantagens de ter começado a graduação em uma fase na qual você já estava mais maduro, com mais experiência de vida mesmo? Deu para aproveitar mais o curso, você acha, do que você aproveitaria se tivesse 17, 18 anos? Naquela época, se eu me formasse em Direito, fosse um advogado, eu certamente seria um outro advogado hoje do que eu penso que eu sou hoje. Porque eu não teria a mesma maturidade, eu não saberia tratar situações com igual amplitude de horizontes que eu tento enxergar hoje. A gente está falando de maturidade, né? Então, digamos, ainda que o Plínio tivesse optado por direito muito jovem, eu consigo enxergar na fala dele um sentido vocacional nisso que ele está fazendo. Quando ele fala que ele se realiza, é porque ele vê um sentido nisso. E ele vê uma vocação nisso, de alguma maneira. Eu considero cruel, quase, para os jovens hoje, com 17, 18 anos, pensar numa escolha acadêmica de formação para uma futura profissão. Porque o jovem, nessa idade, ele não tem maturidade neurológica, né? Córtex pré-frontal não está pronto,
Então, isso vai amadurecer perto dos 30 anos, a depender desse jovem, da sua história. E essa área do cérebro é a área onde você consegue fazer escolhas, você consegue ter critérios de discernimento, você consegue ter algum tipo de regência sobre os seus impulsos. Então, um jovem escolher hoje, aos 17, 18 anos, o curso que ele vai fazer na faculdade, eu acho muito sofrido. Então, o jovem pode errar por não saber a sua vocação e ele pode se frustrar por não discernir o sentido daquilo que ele está escolhendo. Então, é um momento de muita angústia, de muita pressão e de muita precipitação. E isso pode afetar muito a vida deles no futuro, né? E as escolhas, eu não acho que são escolhas erradas, eu prefiro dizer que foram escolhas inadequadas, porque elas não cabem tanto na história daquela pessoa. E, Paulo, é importante que as pessoas tenham em mente que é possível atuar em diferentes áreas, que dá para cursar mais de uma graduação ao longo da vida, que é normal fazer essas transições, né? Um primeiro curso não é o fim da linha. Ele pode, ao longo da vida dele acadêmica, trocar de área, ele pode fazer especializações. Por exemplo, eu conheci um engenheiro uma vez que ele fez pós-graduação dele, mestrado, doutorado e pós-doc em educação. Muito curioso pensar nisso, porque ele trouxe a engenharia para a área formativa das pessoas. Então, e outra, estudar e se preparar é para sempre. Nós não podemos pensar que a gente fez uma faculdade ou um curso tecnólogo e estamos prontos, absolutamente. Eu tenho certeza que o Plínio estuda muito até hoje para exercer a profissão dele. Você também na sua área, eu continuo estudando. Não tem como você parar no tempo e no espaço. E outra coisa, hoje em dia, além dos cursos universitários, você tem inúmeras outras carreiras que você pode fazer. Eu não estou aqui defendendo que você não deva fazer um curso universitário, eu acho até importante para a sua formação, creio que é importante. Mas existem outras carreiras independente de cursos de formação. A geração Z, essa juventude maravilhosa, colorida, reivindicatória, que compra as brigas, mas que não se fixa, vive metamorfoses 24 horas por dia, essa juventude pulsante, você realmente acha que ela vai fazer uma carreira linear, de começo, meio e fim? Porque a flexibilidade é o mote dessa juventude hoje. Então, conhecer as carreiras, conhecer o tipo de trabalho que aquela empresa pode oferecer para você é muito importante também para você pensar numa transição. Porque às vezes você está num ambiente profissional e você quer ir para outro, mas lá você não vai ter, às vezes, a fluidez que você tem de atuação profissional que você tem onde você está, embora não seja tão satisfatório para você. Enfim, são muitos os fatores para pensar em carreira e transição de carreira. Teve uma época na minha vida que eu comecei a mudar de emprego, não porque eu queria, mas porque as oportunidades aconteciam, no sentido de que era melhor e tal, então eu decidi mudar. E a minha carteira de trabalho, ela começou a ficar assim muito carimbada. Eu falava, isso pode depor contra mim. Hoje, de alguns anos para cá, isso não é um demérito para um profissional. Pode indicar muita flexibilidade, alto índice de adaptação, pode denotar outras coisas. E no meu tempo de jovem, podia ser uma coisa negativa. Nossa, se a pessoa não para em nenhum trabalho, tem alguma coisa errada com ela. Então, os valores e assim, a dinâmica de trabalho e das negociações dentro do ambiente de atuação profissional está muito alterado, está muito mudado, e nós temos que considerar isso quando a gente pensa em transição de carreira. Nós conseguimos fazer uma escolha que nos realiza ou nos faz ter um movimento produtivo e construtivo em cima da profissão, se nós estamos caminhando dentro de uma vocação que nos dá um sentido para caminhar nessa vocação, e isso traz para nós uma realização. Transição de carreira a pessoa já está vivendo num percurso profissional e ela não se encontra mais ali, ela não quer permanecer ali, então ela precisa de, às vezes, um suporte para que ela enxergue outras possibilidades em perspectiva. Quando você for decidir qualquer profissão, seja ela qual for, independente daquilo que você romantize, veja, não sei o quê, toda profissão tem um lado ruim que você não vai gostar. Nem toda profissão vai ser aquilo que você idealiza. Isso que é também importante. Não só você saber o que você pode, mas aquilo que te limita e aquilo que é ruim naquilo que você escolheu também. Porque esse lado ruim pode pesar tanto para você que você vai desistir depois.
uma das situações que eu acredito que é mais difícil qualquer pessoa lidar, seja jovem, mais madura ou não, é com as frustrações que a sua decisão vai te trazer, porque nem tudo vão ser realizações. E o sucesso, muitas vezes, não se mede só financeiramente, não se mede só com realizações maravilhosas, materiais ou até imateriais. O sucesso depende da satisfação de cada um, como você reage àquilo que você conquistou. Uma coisa importante que eu acho para a gente colocar sobre isso que o Plínio falou é que a gente consegue levar a cabo nossas escolhas com base, acho que, em 2 fundamentos. O primeiro é a responsabilidade. Porém, se você fez uma escolha vocacionada, uma escolha de sentido, uma escolha que reflete um movimento seu, que tem o seu custo, você sofre menos pagando este preço dos dissabores das profissões, dos sacrifícios que as profissões exigem, são inúmeros. Não existe uma profissão que você não vá ter dissabor. Se você tiver uma barraca de coco na praia e você é um empreendedor que vai vender coco, algum cliente vai destratar você, o fornecedor de coco pode atrasar uma entrega, gerar um prejuízo para o seu negócio, ou seja, não existe o ideal. Então, eu penso, quando nós não sabemos a vocação, nós vivemos a nossa escolha com a responsabilidade que essa escolha exige. E isso pode se tornar pesado para nós. Quando você vive a responsabilidade vocacionada, você continua enfrentando os mesmos problemas, os mesmos dissabores, porém você tem um ânimo diferente, você tem um estímulo, você tem uma condição dentro de você que te empurra para frente a despeito do que você sofre. Horas sem dormir, horas escrevendo, horas atendendo pessoas, etc. e tal. São muitos sacrifícios que alguém tem que fazer dentro de uma profissão. Então, não existe o ideal nesse sentido, mas a responsabilidade vocacionada, ela diminui muito esse tipo de sofrimento e de peso dentro de uma profissão. Plínio, por ter concluído sua última graduação com mais de 40 anos, você sentiu muita dificuldade para se inserir no mercado? Por conta da faixa etária, foi mais complicado em termos de oportunidades? As universidades despejam muitos profissionais no mercado a cada ano. Então, assim, existe realmente algum interesse de eu colocar, primeiro, que o profissional mais recém-formado e mais jovem, teoricamente, ele é mais barato para a empresa e tudo mais. Segundo, que experiência custa dinheiro, né? Tudo que eu estudei, por exemplo, na minha área de engenharia, eu já usei também na minha área do direito, trabalhando em ações que envolvam essas disciplinas. Ou seja, eu aproveitei alguns interesses, porque quando você trabalha, por exemplo, em qualquer profissão, aquilo que você conhece dentro do escopo daquela profissão te agrega. Então, por exemplo, se eu fosse médico e fosse advogar na área médica, eu teria talvez mais visão daquele fato que eu estou querendo levar para ser julgado. A engenharia também é a mesma coisa. Se eu vou trabalhar a área da energia elétrica, por exemplo, eu vou trabalhar isso aí de uma forma muito mais técnica e convincente do que alguém que nunca viu isso na vida. Eu digo para você, é uma dificuldade ainda para o profissional mais maduro encontrar uma posição mais fixa, assim, dentro de algum lugar. Mas a advocacia, felizmente, ela oferece, ela valoriza ainda um pouco mais a experiência, mas está longe de estar num lugar bom para as pessoas maduras. Eu acho que tem um aspecto cultural importante aí, socioeconômico do país, não só aqui no Brasil, e uma visão de vida de trabalho, né, e de produtividade humana. Estou com 61 anos e estou numa faixa etária onde existe muito preconceito e muita dificuldade e resistência de algumas empresas e, de um modo geral, eu diria, para nos absorver. E nós temos uma experiência de vida e, às vezes, um peso curricular bastante significativo. Eu atendi uma pessoa que tem a minha idade também, ela foi mentorada por mim, e ela ficou 1 ano e meio, praticamente, na periferia, digamos assim, do exercício profissional, por causa de preconceito etário. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar. Pessoas mais velhas, mais experientes como nós, não têm encontrado um acesso adequado como mão de obra produtiva ainda, ou intelectualmente produtiva nas diversas esferas. Mas não é uma coisa impossível, só que é trabalhosa, você tem que cavar muito para poder conseguir um espaço. E para finalizar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em fazer uma transição de carreira? Olha, eu diria para essa pessoa não ter pressa e
ter um tempo de reflexão crítico mesmo, de análise, de autoanálise. E se ela tiver dificuldade de fazer isso, as ponderações que ela precisa fazer, que ela procure alguém mais experiente. Pode ser alguém da família, um amigo mais velho, uma pessoa que ela confia, porque às vezes a elaboração disso precisa da ajuda de alguém de fora. Porque se a pessoa quer sair de uma área para ir para outra, ela pode não estar em profundo sofrimento, mas ela está com algum desconforto, e isso pode, talvez, dificultar a sua reflexão. Então, não tenha pressa, e na dúvida, não faça nada. Espera sedimentar dentro de você aquilo que você compreender que é a luz no fim do caminho, e aí você caminha. Até lá, não faça nada. Fique num processo de reflexão, faça pesquisa, converse com pessoas, faça sondagens, busque informação para poder ter recurso de análise. Uma coisa que eu diria para todo mundo que pretenda rever ou a sua trajetória acadêmica ou a sua trajetória profissional é que pare. Pare, que eu falo, não no sentido de parar, largar tudo, não. Como a Paula falou, pare para pensar. Faça uma análise bastante detida para saber se realmente isso vai trazer o benefício que você espera, e para isso você tem que pensar, pesquisar, saber tudo que você vai encontrar de bom na sua futura fase, tudo que você vai encontrar de ruim na sua futura fase. Sopesando esses dois lados, você realmente vai se sentir gratificado pela escolha que você fez. Vai chegar um momento, minha gente, que não tem jeito. Você vai ter que arriscar. E se for, vai confiante naquilo que você optou, acredite em você, saiba que vai ter percalços e saiba que todos os percalços podem ser superados ou minimizados sempre que acontecer isso. Paula, Plínio, muito obrigado pelo bate-papo. Hoje deu para entender com muita clareza que, apesar de ser um processo que exige muito planejamento, a transição de carreira pode trazer muita alegria e realização para a nossa vida e carreira profissional também. Foi show demais! Muito obrigado para você que acompanhou a gente e aproveita para mandar esse episódio para aquela pessoa que você conhece que está nessa fase de transição de carreira, que esse papo vai ajudar muito, com certeza. Em breve tem mais episódio novo aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.